a partir do texto de uma das cartas do apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 5, que diz assim: Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que deixem, ou melhor, para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Tendo um olhar para esse texto, eu gostaria de falar sobre cosmovisão, a verdadeira compreensão do segredo de Deus. Dentro desse tema, ou desse assunto, nós vamos perceber que Paulo, de alguma forma, ele está enfatizando que o seu trabalho é para que o coração dos colossenses, no caso aqui, a quem essa carta está sendo direcionada, primeiro, se encha de coragem. Logo, nós vamos perceber também que eles fossem unidos em amor. Nós vemos essa posição do apóstolo Paulo fazendo essas aplicações com muita relevância. Logo, ele vai colocar também que eles pudessem ficar completamente enriquecidos de segurança. Em qual sentido? Que só pode ser dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Olhando dentro dessa perspectiva, qual seria esse segredo da parte de Deus? O próprio apóstolo Paulo, na sua carta, ele vai corresponder ou responder essa expectativa. Esse segredo é o próprio Cristo. É a chave que, de alguma forma, abre todos os tesouros escondidos do conhecimento de Deus. A nossa importância, ou o que devemos dar dentro desse assunto, é com esse olhar de uma cosmovisão bíblica. E é justamente dentro desse aspecto que o apóstolo Paulo está trabalhando e sendo de alguma forma intencional, valorizando ao mesmo tempo seus ouvintes, mas também trazendo fundamento, principalmente devido ao momento em que eles estavam vivendo. Olhando dessa forma, eu gostaria de fazer algumas leituras de alguns textos bíblicos que eu julgo ser muito importante dentro desse aspecto que fala a respeito desse segredo que é o próprio Cristo. Então eu queria, juntamente com os irmãos, aqueles que estão seguindo com as Escrituras, que você pudesse abrir em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, que diz o seguinte: E o segredo é este, olha qual é o segredo: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha que coisa interessante. Logo, o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36, olha o que ele vai dizer: Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? São perguntas enfáticas que o apóstolo Paulo está fazendo a esse povo, o povo de Roma. Ele está direcionando essas palavras e logo ele vai dizer: Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Logo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1,
1 Coríntios capítulo 1, no versículo 24, e depois ao 25, e depois com ressalto com os nossos olhos, nós vamos para o versículo 30, olha o que Paulo também vai dizer. Mas, para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mais uma vez nós estamos vendo essa afirmação nas Escrituras. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha agora o versículo 30. Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Mais uma vez aqui nós estamos vendo essa afirmação do apóstolo Paulo. E também em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6 ao 10, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Estou aqui só reafirmando o que estamos falando a respeito dessa cosmovisão bíblica, esse fundamento a respeito deste aspecto do segredo de Deus, que é o próprio Cristo. E Paulo vai dizer também em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 6 e 10. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia ou podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu julgo ser importante o versículo 10, olha o que ele diz. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. E por isso que eu fiz uma afirmação aqui, que nós vamos estar falando sobre cosmovisão dentro do tema, a verdadeira compreensão do segredo de Deus. Então é muito importante nós entendermos e aplicarmos no nosso coração nessa realidade. Então, o termo cosmovisão quer dizer o modo pela qual uma pessoa vê ou interpreta uma realidade. Eu sei que é um termo talvez um pouco desconhecido para algumas pessoas, mas é de suma importância. É na realidade a forma como você vê o mundo, ou como você vê as coisas dentro de toda a informação ou de toda a mentalidade que você tem a respeito de um determinado assunto. Mas nós não podemos desconsiderar dentro do aspecto de uma cosmovisão bíblica, porque esse é o nosso fundamento, essa é a nossa fé que gera em nós esperança. Por isso que eu julgo ser muito importante. Então, o termo cosmovisão quer dizer o modo pela qual uma pessoa vê ou interpreta uma realidade. Agora, essa palavra cosmovisão é uma palavra alemã, que ela traz uma pronúncia, não sei se eu vou conseguir acertar aqui, mas que é Weltanschauung. Provavelmente eu não sei se eu estou pronunciando de forma coerente, mas mais ou menos é esse aspecto que significa um mundo ou uma visão de vida, ou até mesmo um paradigma. Porque esse é o entendimento dentro desse aspecto. E o que isso implica? Que é uma estrutura por meio da qual as pessoas entendem praticamente os dados da vida. E eu julgo ser importante nós pensarmos a respeito disso, porque isso vai desmistificar muita coisa
até mesmo daquilo que ouvimos, e sem dar importância de buscarmos com mais profundidade. Nós vivemos num tempo em que nós recebemos muita informação, ouvimos muita coisa, até mesmo por causa da nossa preguiça. Nós temos preguiça de pesquisar, nós somos preguiçosos de ter um olhar e de buscar, ser, por exemplo, como os bereanos, que ouviam Paulo pregando e se dedicavam em examinar as escrituras para ver o que estava sendo falado realmente batia, ou de alguma forma eles usavam esse método de conferir as coisas. Então, eu quero de alguma forma fazer com que essa mensagem ela abrace o seu coração, o seu entendimento, mas que você busque mais entendimento, busque da parte de Deus em oração para compreender esse aspecto, para que nós não venhamos ser enganados nos dias em que nós estamos vivendo. Então, uma cosmovisão, de alguma forma, ela influencia muito a maneira que uma pessoa vê Deus. Não só isso, mas o mal, as origens, a natureza humana, os valores, até mesmo o destino. Então isso faz com que nós busquemos com mais graça, entendimento a partir desse olhar, mas do olhar de Deus. Por quê? Todo o segredo de Deus está numa pessoa, Jesus. Então nós precisamos ter esse olhar para o Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo em 1 Coríntios no capítulo 6, que nós lemos aqui, ele vai falar justamente isso: quem conheceu a mente do Senhor? Mas o próprio apóstolo Paulo vai responder dizendo: nós temos a mente de Cristo. Isso é, nós temos uma cosmovisão clara, bíblica, que parte do coração de Deus, porque toda a sabedoria, e Paulo vai dizer, não humana, não deste mundo, mas a sabedoria de Deus está em Cristo. Então, eu gostaria aqui de trazer algumas aplicações para tentar desmistificar, e com isso o Espírito Santo possa trazer muitas orientações para o seu coração. Mas está vindo à minha mente aqui as palavras de Francis Schaeffer em um dos seus livros, Como Viveremos. Ele vai dizer a respeito da cosmovisão, e ele vai colocar uma afirmação dizendo que a cosmovisão é como um filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo. Então, há algumas visões principais do mundo, e cada uma, dentro da sua particularidade, tem assim a sua ideia, a sua filosofia e aquilo que de alguma forma as pessoas creem. E eu queria tentar falar um pouquinho de forma bem resumida, para que você possa ter um pouquinho de clareza e, obviamente, talvez ir um pouquinho mais profundo sobre o assunto. Por exemplo, o teísmo. O que seria o teísmo? Na realidade, um Deus infinito e pessoal que existe além do universo. O que isso implica? O teísmo diz que o universo físico não é tudo o que existe. Logo, há um Deus infinito, mas também pessoal, além do universo, e que de alguma forma criou e que sustenta, que age nele de forma sobrenatural. Isso é algo muito importante nós pensarmos. E a visão, de alguma forma, ela é representada pelo judaísmo tradicional, também pelo cristianismo e até mesmo pelo islamismo. Obviamente que dentro dessa realidade eu estou falando naquilo que fala a respeito de Deus. Então, o teísmo crê nesse Deus infinito. Logo, nós temos também o deísmo. Deus está além do universo, mas não nele. O deísmo, na realidade, é um teísmo de alguma forma sem milagre. Deus fez o mundo, mas de alguma forma não age nele. Então eu estou fazendo algumas apresentações só para nós termos uma ideia de quanta informação, de quanta ideologia nós temos quando aplicamos o nosso coração em estudar estas coisas. E vamos ver quantas coisas dentro da nossa fala, dentro da nossa mentalidade, que muitas vezes foge da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando e daquilo que Deus deseja a respeito disso. Então, ele também fala a respeito, no deísmo, que ele deu corda na criação e deixa que ela funcione sozinho. Isso é o que o deísmo prega.
não significa que nós cremos nisso. Então, existem alguns exemplos de pensadores teístas como Voltaire, Thomas Jefferson, Thomas Paine, que acreditam nessa realidade. Logo, o ateísmo também é outro ponto da cosmovisão, que não existe nenhum Deus além do universo. O ateísmo afirma que o universo físico é tudo que existe. Não existe nenhum Deus em lugar algum, nem no universo ou, no caso, além dele. O universo, de alguma forma, dentro desta perspectiva, eles vão dizer que é autossuficiente. Também não é o que nós cremos. Logo, nós vamos ter também o panteísmo, que significa que Deus, de alguma forma, é todo o universo. Ou, em outras palavras, tudo é Deus. Quando nós olhamos para isso, o Criador ou a criação são duas maneiras de denotar uma só realidade. Isso é, Deus é o universo ou o universo é Deus. Então, o panteísmo de alguma forma é representado por certas formas do hinduísmo, como Zen budismo ou ciência cristã, enfim. Logo, nós vamos ter também o politeísmo. Muitos deuses existem além do mundo e de alguma forma nele. E vai apresentar aqui alguns aspectos que seria, é a crença em muitos deuses finitos que influenciam o mundo. Quando um Deus finito é considerado chefe sobre os outros, a religião é chamada de enoteísmo. Os principais representantes do politeísmo seriam os gregos antigos, os mormons ou os neopagãos, adeptos ao Wicca. É uma religião fundamentada nos cultos da fertilidade que de alguma forma se originou, teve a sua origem na Europa, ok? Mas eu só trouxe aqui esses pontos para nós entendermos que existe, muita visão a respeito do mundo. Então, esses são os pontos como as pessoas veem, como as pessoas acreditam e passam a ter uma mentalidade. Porém, a nossa proposta é fazer com que nós tenhamos um olhar de uma cosmovisão bíblica restaurada a partir da realidade desse segredo, que é o próprio Cristo. Então, a minha proposta é desenvolver, nesse momento, uma cosmovisão cristã. A partir do quê? Então, o que nós precisamos pensar? Que para o cristão, a cosmovisão cristã vai colocar o entendimento do universo como criação de Deus, de todas as esferas de conhecimento possíveis, de nós estarmos presentes de alguma forma na humanidade, como procedentes de Deus único e verdadeiro. E é isso que nós cremos, num único Deus e verdadeiro, que na realidade o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses no capítulo 2, nós até lemos no versículo 3, ele vai dizer que o Senhor do universo, comunicadas através de quem? De Cristo. Sem ele nada do que existe teria existido. Então nós temos que ter esse olhar e de alguma forma pensar a partir disso. Por isso que é muito importante nós atentarmos para este assunto, porque nós vamos tentar desmistificar muita coisa que nós ouvimos, ou até mesmo dentro da própria igreja, dentro daquilo que de alguma forma nós cremos que estamos sendo protegidos dessas ideologias, e muitas vezes não. Muitas vezes essas ideologias infiltraram e de alguma forma vieram destruir essa realidade da proposta dessa cosmovisão bíblica. Então, em nossos dias, nós vemos que está em andamento uma movimentação muito intensa no meio evangélico. Primeiro, para o estabelecimento de escolas evangélicas, e que eu julgo de alguma forma ser muito importante, que ensina todas as matérias a partir da perspectiva cristã da vida. Para isso, há necessidade de que ensine e venha disseminar uma cosmovisão cristã, para que nós possamos ter um entendimento claro a partir dessa proposta que vem de Deus, e não de uma ideologia humanista que vem fazendo misturas e de alguma forma venha fragmentando essa proposta de Deus, desse segredo que está em Cristo. Então esse movimento por escolas cristãs tem características interdenominacionais, que a gente julga ser muito importante, porque vão trabalhar essa realidade, e nós podemos ver isso na fé reformada, que de alguma forma sempre enfatizou a questão de uma cosmovisão cristã. E isso é um assunto muito sério,
talvez eu não vá entrar aqui, porque essa não é a minha proposta, mas agora, de alguma forma, esse tesouro, como o próprio apóstolo Paulo está dizendo nas Escrituras, está sendo procurado por segmentos e até mesmo pouco que antigamente rejeitavam qualquer coisa que tivesse, de alguma forma, o mais remoto relacionamento voltado para o calvinismo, né? Mas a gente vê alguns pontos de muita importância, e até mesmo quem tem, de repente, essa mentalidade arminianista, e que nós, de alguma forma, não somos contra, mas temos uma visão também clara e respeitamos, mas vemos essa realidade surgindo no nosso tempo, uma busca por entendimento, por mais clareza, até mesmo do Evangelho. Então, nós vamos ver que alguns pregadores, até mesmo autores de livros, durante anos, de alguma forma não conseguiram, mas Deus, em sua sabedoria e também na sua soberania, é claro, está fazendo com que a absorção pela necessidade dos conceitos transmitidos na ideia de uma cosmovisão cristã. E por isso que eu julgo ser importante nós atentarmos para isso. Não é simplesmente uma mensagem motivacional, não é uma mensagem que talvez venha agradar muito aos nossos ouvidos, mas é de suma importância. E é uma forma de nós tentarmos desmistificar muita coisa que recebemos, seja nas escolas, pela filosofia, pelas ideias humanistas que vieram de alguma forma manipular essa proposta de Deus, fazendo com que nós percamos de vista este segredo que vem da parte de Deus, mas que de alguma forma o apóstolo Paulo está dizendo que a nós foi revelado. Então nós não temos mais desculpas, mas nós precisamos deixar de ser preguiçosos, porque viemos nessa realidade de receber e conter aquilo que estamos ouvindo, mas sem muitas vezes ter uma pesquisa mais profunda, um olhar mais voltado para aquilo que Deus realmente está falando. Então, eu vejo muito importante assim nós abrirmos essas questões para desmistificar qualquer ideologia humanista que nós possamos ter, por não ter esse olhar voltado para as Escrituras. Por isso eu julgo ser necessário que seja pastor ou qualquer líder cristão, ou até mesmo nós que somos leigos, tenhamos uma boa compreensão desse tema, porque precisamos também orientar de alguma forma os nossos irmãos, os nossos familiares nesse entendimento. E é óbvio que não simplesmente naquilo que eu estou falando, você vai conseguir ter a compreensão de tudo. Mas é óbvio que isso é apenas uma abertura, é um pano de fundo para fazer você pensar. Porque quando eu uso o termo preguiça, é justamente essa realidade. Nós temos preguiça de pensar a respeito ou de qualquer assunto que se fale. E aí, por causa dessa preguiça, nós vamos recebendo informações e vamos aceitando tudo, mas nós não temos uma base, um fundamento, quando na realidade nós podemos olhar para as Escrituras e perceber essa realidade do coração de Deus dentro deste aspecto. Então, a cosmovisão cristã também tem tudo a ver com o estudo do governo e também da economia. E se nós pararmos para pensar, olha o momento crítico em que nós estamos vivendo. Mesmo dentro de todo o estabelecimento governamental e até mesmo mediante a economia que estamos vivendo nesses dias. E nós vemos a pandemia afetando essas áreas com muita força nesses dias. Por isso que é muito importante nós termos um olhar para as Escrituras e ter uma mentalidade restaurada a partir daquilo que estamos ouvindo de Deus, e não simplesmente o que as mídias, redes sociais estão falando, muitas vozes, muitas coisas sendo faladas com muitas misturas, mas nós precisamos ter esse olhar claro para as Escrituras e perceber o tempo e o modo das coisas, como Deus está atuando nesse tempo. Então existem outras áreas de conhecimento e também de atividades humanas que, para serem adequadamente compreendidas e também exercitadas, não podem ser divorciadas dos princípios contidos nas Escrituras. Então eu julgo ser muito importante nós termos esse olhar. Então a cosmovisão cristã, de alguma forma, ela oferece à humanidade, a todos aqueles que realmente têm ouvidos para ouvir,
as respostas mais contundentes para as suas maiores indagações. E é bem verdade, nós sabemos que há muitas pessoas que têm perguntas e que não conseguiram ter respostas. Não que talvez nós vamos conseguir trazer todas as respostas, mas uma coisa é certa: uma das perguntas, ou talvez quem sabe algumas das perguntas que as pessoas mais fazem é: quem somos? E eu sei que talvez, quem sabe, você mesmo já fez essa pergunta. Esses dias o Nicolas, meu filho, tem 7 anos, começou a fazer essas perguntas: pai, por que nós existimos? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? É uma criança, mas na realidade, se nós não darmos uma base, um fundamento, um esclarecimento a partir das Escrituras, nós então ficaremos soltos para ouvir muita coisa sem base e sem fundamento. Então essas são umas das perguntas bem básicas que fazemos: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida? Por que o mal existe? Essa é uma realidade. Então, são perguntas simples, mas básicas e fundamentais, e que nós precisamos ter essas perguntas, mas encontrar essa resposta a partir desta luz do conhecimento de Deus. Então, quando nós olhamos para a realidade da criação, de onde viemos e o que somos, enquanto várias teorias acerca da criação do universo e também da origem do homem são inventadas e estudadas pela ciência, Deus revela em sua palavra que todo o universo foi criado por Ele. Isso é uma afirmação básica e fundamental das Escrituras. Nós vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, que vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso é claro, dentro desse aspecto da criação. Logo, quando nós olhamos, por exemplo, para a queda, o que aconteceu de errado com o mundo? Isso aqui são fundamentos que nós estamos pegando dentro dessa cosmovisão bíblica e olhando à luz das Escrituras. O pecado, de alguma forma, trouxe a morte para o mundo, a morte física, e talvez, quem sabe, pior ainda, a morte espiritual, que é muito sério. Ainda, o solo se tornou menos fértil. Nós vamos ver que o pecado, de alguma forma, afetou todas as esferas, afetou a humanidade, afetou o homem em todos os seus sentidos, e isso, de alguma forma, fez com que até mesmo aquilo que comemos ficasse escasso. Então o homem começou a fazer o quê? A trabalhar mais para obter menos. Essa é uma realidade que nós vemos no nosso mundo. A humanidade também parecia, de alguma forma, logo, ou percebia, o efeito do pecado que tem relações humanas. Por exemplo, a crueldade, o assassinato, e tantos outros pecados, a lascívia. E uma das coisas mais sérias é a desarmonia que o homem vive, principalmente no que diz respeito ao aspecto das suas relações. Então Paulo mesmo vai dizer o seguinte, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, o que aconteceu de errado? O motivo do sofrimento no mundo, que são as indagações que muitos fazem, é exatamente o pecado original cometido pelo homem. Isso é, a sua desobediência, o desejo pela sua independência. E logo nós vamos ver, dentro dessa cosmovisão bíblica, também a proposta da redenção. O que podemos fazer, de alguma forma, para consertar isso? Jesus Cristo, como nós vemos apresentando que o segredo de Deus é Cristo, então é em Cristo, é o único caminho através do qual o homem pode ser perdoado e de alguma forma viver eternamente com Deus. O interessante da cosmovisão cristã, ele reside no fato dela ser simples. Só que o fato de ser simples, nós não podemos pensar que seria algo superficial. Não, é simples e profundo. O
próprio S. Lewis vai dizer, com o tema do seu livro, Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que, no entanto, a simplicidade não é sinônimo de inverdade ou erro. O fato de ser simples não significa que isso é uma inverdade ou que consiste em erro. Pelo contrário, o Evangelho é puro e simples, isso é, não há nenhuma mistura de filosofia humanista, de nenhuma questões ideológicas, como por exemplo, ideologias greco-romana, que partem de ideias que fogem totalmente do aspecto da sabedoria divina, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem da parte de Deus. Pelo contrário, as maiores verdades, vocês podem perceber que de alguma forma é muito simples. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos perceber que Jesus, quando anunciava o Evangelho, ele usava parábolas. Qual era a proposta? De alguma forma confundir aqueles que se achavam sábios, mas de alguma forma ele tocava o simples. Mas as parábolas traz fundamentos, simplicidade, mas com muita coerência, com muita verdade. Então essa é a nossa proposta. Eu vejo que essa também é a proposta do apóstolo Paulo, mediante o texto que nós lemos de abertura aqui, que ele vai trazer justamente essa proposta, essa realidade que nós apresentamos no início, quando nós falamos, ele vai querer que de alguma forma, mediante ao seu trabalho, aos irmãos de Colossenses, ele vai fazer com que esses irmãos se enchessem de coragem, ele vai fazer com que eles fossem unidos em amor, que ficassem completamente enriquecidos de segurança. Mas aonde estava a segurança deles? Que só pode ser dada, e o apóstolo Paulo vai fazer essa apresentação, pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Uau, sabe, é isso. Essa é a minha proposta aqui também, fazer com que nós tenhamos este olhar para a proposta de Deus. Por exemplo, pega a sua vida, o seu cotidiano, a forma como você vive, a forma como você escolheu viver. Tenta olhar dentro desta perspectiva e faça uma observação agora. Se este comportamento condiz com a proposta de Deus para a sua vida. Tenta olhar a partir disso a forma como você vive, a forma como você se relaciona, e tenta pensar a partir deste olhar das Escrituras, se Deus se agrada do seu comportamento, se Deus se agrada da sua fala, se Deus se agrada da forma como você pensa. Se nós temos a mente de Cristo, temos que pensar a partir dele. Então, não é mais aquilo que eu quero, não é mais sobre aquilo que eu desejo, não é mais sobre aquilo que eu quero fazer, mas é sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre o que Deus está desejoso, da forma como eu devo andar, como eu devo pensar, como eu devo falar. Então eu quero encorajar a nossa comunidade nesses dias a ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão restaurada. Com isso, que toda a ideologia humanista seja quebrado na sua mente. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, falando que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, antes são poderosas em Deus, para a destruição do quê? Das fortalezas, das ideologias, dos sofismas. E quem são essas ideologias ou esses sofismas? Na realidade nada mais é do que toda mentira contra a verdade de Deus. Logo, nós precisamos ter uma cosmovisão clara e objetiva para esses dias. E eu quero que o Evangelho alcance o seu coração, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos homens. Então eu quero encorajar você a ter um olhar, a estudar, a buscar com mais profundidade. É óbvio que eu estou aqui explanando alguns aspectos dessa cosmovisão e coloquei alguns pontos, mas eu julgo ser importante você ir mais profundo,
procurar ler bons livros a respeito desse assunto, para que nós possamos de verdade ter um olhar centrado para a palavra de Deus e fazer com que a nossa fé seja robustecida de todo conhecimento que vem da parte de Deus. Você não vai ficar perdido mediante ao mundo que estamos vivendo, com muita ideologia, com muita mentira a respeito de Deus, que isso de alguma forma submete você a uma escravidão, leva você ao medo, faz você ficar com medo de sair de casa, com medo de dirigir, com medo de tudo. Por quê? Porque nós perdemos todo o aspecto dessa cosmovisão bíblica, da verdade de Deus, aquilo que Deus está falando ao nosso respeito, aquilo que Deus está falando do que Ele vai fazer nesses dias. E aí nós ficamos ouvindo pessoas que julgam ter autoridade sobre a palavra, quando na realidade ele nem consegue se submeter à palavra de Deus. Então eu quero te encorajar, nesse momento, você que me ouve, a ter esse olhar, não simplesmente por aquilo que eu estou falando. Julgue as minhas palavras, e você pode fazer isso muito bem, aplicando o seu coração, a leitura da palavra de Deus e a oração. Buscar o entendimento do Senhor, ter um olhar para aquilo que Deus está fazendo, ter um ouvido aberto para aquilo que Deus está comunicando nesses dias. Então eu quero que isso venha queimar no teu coração com muita força. Por isso que nós colocamos aqui a centralidade do tema, a verdadeira compreensão do segredo de Deus, que está em quem? Que nós já apresentamos aqui, em Cristo. Jesus, na realidade, ele é um homem simples, porém nele contém a verdade, porque Jesus não falava a verdade, Jesus é a própria verdade encarnada. Tanto que nós podemos ver os pensamentos cristãos, como eu já falei, ele de alguma forma ao longo de toda a história vem superando todos os desafios que lhes foram propostos, desde a igreja primitiva, onde os cristãos foram perseguidos, passando por alguns períodos, como do iluminismo racionalista, o tempo do comunismo e atualmente o pós-modernismo relativista. Isso é muito sério. Em todos estes contextos, a cosmovisão cristã, guardada pelo próprio Deus, não sucumbiu, e isso é motivo de nós glorificarmos a Deus agora. De alguma forma Deus preservou homens que sustentaram a verdade do Evangelho, guardaram a palavra, não negaram a fé. Sabe, eu olho para essa realidade, é como se eu pudesse ouvir o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Sabe, irmãos, eu quero encorajar vocês a não perder a fé nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter uma mente restaurada e um olhar para as Escrituras, para não nos sucumbirmos a tudo que estamos ouvindo e vendo, porque é nítido, a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias, pelo aumento da iniquidade, o que aconteceria? O amor de muitos se esfriaria. Porém, nós que cremos nessa palavra, precisamos estar muito amadurecidos e muito bem preparados para este tempo, para darmos uma resposta em dias negros, em dias de trevas, que nós possamos verdadeiramente sermos luz para este mundo. Então eu encorajo você nesse momento a ter este olhar. Não desvie o teu olhar das Escrituras. Não desvie o teu olhar da palavra de Deus. Não despreze as profecias. Nós vamos olhar no passado, o povo de Deus, por desprezar as profecias, perderam Cristo de vista. Sabe, uma das coisas que enche o meu coração é quando eu olho para as Escrituras e eu vejo Simeão e Ana no templo aguardando a redenção de Israel, e de repente Maria e José chegam no templo para apresentar Jesus como costume da época. E é interessante que quando Simeão ele pega aquele bebê no colo e ele olha para aquela criança, por não desprezar as profecias, por não ter perdido um olhar de uma cosmovisão
bíblica, no caso da palavra de Deus, não é simplesmente da Bíblia, o livro em si, mas estou falando da voz de Deus, da declaração dos profetas que ouviram a voz de Deus e ecoaram as suas vozes para Israel. Agora Simeão, depois de mais de 400 anos sem que houvesse um profeta, está Simeão no templo com uma criança na mão, e ele olha para aquele bebê e ele vai dizer: Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos acabaram de ver o Rei. Uau, é isso que enche os nossos corações. Nós precisamos ter esse olhar para as Escrituras e começar a ver o tempo e o modo das coisas e termos discernimento a partir daquilo que Deus está falando, a partir daquilo que Deus está fazendo. Não vá pelos seus próprios desejos, porque enganoso é o coração do homem, mas vai pela verdade do Evangelho, pela palavra anunciada que vem da boca de Deus. Eu quero encorajar vocês a essa realidade. E é interessante que, afinal, nós vamos ver que o próprio Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 16 e versículo 18: as portas do inferno não prevalecerão. Uau! Então eu libero graça de Deus nesse tempo para que possamos ter esse olhar. Nós somos, de alguma forma, chamados a conhecer a teologia, até mesmo a ética, a tratar de alguma forma o texto bíblico com reverência. Isso é uma das coisas que nós estamos orando, que o Senhor venha, para que nós possamos ter reverência com a palavra de Deus, mas também de alguma forma ter uma mente, sabe, uma mente inquiridora, uma mente que de alguma forma medita, uma mente que pensa. Por exemplo, aquilo que vocês estão ouvindo, e não simplesmente pegando, eu acredito nisso, mas que você vai pensar, sabe, fazer uma análise, ouvir, mas também meditar, ruminar essa realidade a partir de um olhar da palavra, refletindo, de alguma forma construindo um pensamento que se move em direção a uma cosmovisão cristã da realidade, tá bom? Não de uma suposição. Há muitas pessoas falando coisas que são suposições, mas que não tem fundamento, que não tem base. Então, eu quero encorajar a comunidade, quero encorajar os irmãos. De alguma forma, é bom ler obras clássicas, até mesmo literaturas, os grandes romancistas. É muito importante talvez você ter um olhar para essa realidade. Nós vivemos numa cultura em que nós não gostamos de ler, temos preguiça, mas quero encorajar. O Senhor está fazendo isso no meio da nossa comunidade, sabe, levando as pessoas a ter um olhar mais para a leitura. Então eu encorajo vocês, até mesmo para filósofos que de alguma forma nos ajudam a ter um olhar para o mundo com outros olhos, né? Sem perder de alguma forma, por favor, a nossa referência cristã. Você pode ler bons livros, mas sempre com olhar para as Escrituras, a partir daquilo que Deus está falando. E estamos realmente usando as Escrituras como texto, ou talvez como um pretexto? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós usamos ela de alguma forma simplesmente como um texto daquilo que estamos lendo ou como um pretexto? É uma pergunta para você pensar. Nossas pregações surgem a partir de uma experiência do coração e de uma mente inteligente e geram transformação. Porque qual é a proposta da pregação? Não é trazer informação, não é fazer com que as pessoas aprendam e saibam mais, se tornam pessoas cabeçudas. Não, mas é fazer com que haja em nós transformação. Qual é a minha proposta com essa mensagem? Que você começa a fundamentar agora aquilo que você crê. Quais são as fontes de literaturas que você está lendo? Quais são as canções que você está cantando? Muitas vezes você está cantando uma música, mas que não tem fundamento nenhum, não tem base. E aí você fica perdido e totalmente desorientado, porque você tem muita coisa e que na realidade não traz verdades que vão fundamentar você a ter uma escatologia bem formada, para ter um estilo de vida bem realista a partir daquilo que estamos vivendo. Então eu quero encorajar vocês a isso. Então todas essas pregações e estudos bíblicos têm gerado homens e mulheres mais parecidos com Jesus.
Então essa é a nossa proposta, em você ouvir uma palavra como essa, mas que você se torne uma pessoa melhor, a partir de quem Cristo é, ok? E eu quero finalizar aqui falando dois textos bíblicos. O primeiro em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, que diz: Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Logo Salmos 36, no versículo 9 diz: Em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Eu quero abençoar vocês com essa palavra, que essa palavra alcance o teu coração. Obviamente que nós temos pouco tempo, não conseguimos desfrutar aqui de um assunto mais profundo a respeito disso, mas eu quero encorajá-los agora a ter um olhar, uma cosmovisão bíblica, que o seu coração queime, que o seu coração arda em ler as Escrituras, em dedicar tempo para ouvir o Senhor. Nós temos falado muito a respeito da natureza da igreja, da natureza e da vida da igreja, temos falado a respeito do sacerdócio, temos falado alguns aspectos que nós julgamos importante para esse tempo. Então eu quero encorajá-los a ter este olhar e a pensar a partir do segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Deus abençoe a todos e que você possa ter aí dias abençoados, mesmo em dias difíceis, lembrando que nós temos uma bendita esperança. Deus abençoe a todos, um abraço para todos da nossa comunidade.